passar, então, para o Merino, que vai conversar com a gente um pouco sobre patrimônio, e depois a gente, então, começa a fazer uma troca aí entre o que cada um está pensando e os diferentes temas que foram aqui trazidos, né? Bom, queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar discutindo aqui um pouco com os colegas, passar um pouco da experiência. Eu sou formado já há 27 anos, dos quais trabalho, esses 27 anos, trabalho no setor público sempre. Trabalhei 6 anos na Metroplan, com planejamento urbano, e depois trabalho desde então, há 20 anos agora, vou receber uma medalha, 20 anos de prefeitura, na equipe do Patrimônio Histórico da Prefeitura de Porto Alegre. Desses 20 anos trabalhando com patrimônio histórico, boa parte foi dentro da equipe do patrimônio histórico, mas já há uns 15 anos eu estou praticamente dedicado a um projeto de repensar o centro da cidade de Porto Alegre, que é o projeto Monumenta. São recursos de maior monta em relação ao que realmente vem de recursos para as cidades, ou que a gente dispõe de recursos para patrimônio histórico. Então, foi uma oportunidade que Porto Alegre abraçou e que a gente acha que conseguiu fazer muita coisa nesses 15 anos, restaurou-se muitos espaços públicos, muitos prédios, e agora o Monumenta se encerrou o ano passado e a gente migrou para um projeto bem similar, que é o PAC das Cidades Históricas, que a gente está agora trabalhando no mercado público e pretendemos começar os projetos de restauração da Praça da Matriz. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, me pediram para falar sobre a experiência de patrimônio histórico, mas também a experiência da visão do arquiteto que trabalha no setor público. E eu acho que é um pouco essa reflexão que eu pensei em trazer para vocês, mesclando um pouco dessas duas realidades. Que, vamos dizer assim, eu vou começar, eu acho, de uma forma um pouco melancólica, né, falando sobre trabalhar no setor público hoje. Mas eu espero terminar de uma forma mais positiva, né, eu detesto uma coisa baixo astral, eu sou muito otimista, eu acho que a gente pode repensar, né, e entrar numa certa sintonia com esse desejo de mudança dos espaços e das cidades que a gente vê muito nos discursos, né, de quem está entrando no mercado, de quem trabalha do outro lado do balcão, assim, e que o setor público passa especificamente por uma crise, eu acho, uma crise muito séria, que eu acho que está no cerne dessa discussão que a gente pode fazer aqui hoje. Eu digo que a gente começa um pouco melancólico, porque ser arquiteto hoje, dentro do setor público, eu falo das prefeituras, falo dos setores como secretarias de Estado ou os ministérios, que são os colegas com quem eu convivo mais diretamente, realmente tu passar, a tua praxe diária, ela é muito pouco projetual. Cada vez menos um arquiteto dentro desses setores, ele projeta propriamente dito, ele cria cidade, ele cria espaços. É muito frustrante para arquitetos altamente capacitados, como são arquitetos que passam em concursos, são arquitetos que têm espaço para fazer mestrados, doutorados, grande parte dos arquitetos trabalham, inclusive, em universidades, complementam a ação pública, ou seja, estão atualizados com o que está rolando no mundo, na profissão, mas a ação diária ela é muito pouco propício, o ambiente do setor público é muito pouco propício a efetivamente tu te manifestar no cerne da tua profissão, que é desenhar, pensar, projetar. A gente acaba entrando numa praxe muito, por exemplo, o plano diretor, que é um dos grandes, a legislação urbanística, digamos, que é a porta de contato com a realidade através do plano diretor. O plano diretor, do jeito que está montado usualmente no Brasil, ele transforma os arquitetos num cara que pega um checklist, né, verifica se aqueles itens estão atendidos, mas não se discute conceitualmente os projetos, não se discute um setor da cidade, não se discute a cidade como um todo. Tem aquele momento em que se discutiu a cidade, que foi lá quando se elaborou o plano diretor. E aí a gente poderia entrar na questão de como foi discutido, né? Porque se é que foi discutido de uma forma realmente técnica ou democrática esse plano diretor, mas depois que passou isso, tu acaba no dia a dia sendo praticamente um aplicador de regras.
Então, essa, vamos dizer assim, que olhando no grosso dos arquitetos, sei lá, são 5.000 arquitetos que trabalham na Prefeitura de Porto Alegre, se não for um pouco mais que isso, né, o grosso deles trabalham nisso. Há os que têm a sorte, e eu acho que é o meu caso, de poder trabalhar com brechas do plano diretor, vamos dizer assim, que é a questão do patrimônio histórico, porque o plano diretor não consegue regrar o patrimônio histórico, dizendo o que pode e o que não pode fazer, graças a Deus, não consegue estabelecer né, regrinhas, que é o que o mercado gostaria de saber, assim, afinal de contas, eu posso demolir, não posso demolir, posso pintar de vermelho, não posso pintar de vermelho, quando não é assim que as coisas funcionam. Bom, os arquitetos que trabalham nesse âmbito têm condições de fazer discussões um pouco mais profícuas com os colegas do mercado, com a comunidade, né, com os órgãos financiadores, com há tensões constantes, mas as tensões eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que ou quem trabalha, por exemplo, com as áreas especiais, ou quem está trabalhando atualmente com as discussões do quarto distrito, que são projetos de cidade mais em aberto, que permitem discussões mais amplas e que levam realmente a uma possibilidade de participação mais ativa na construção de um projeto de cidade. Mas, se não, no geral, a ação diária de vários e vários colegas é muito, muito frustrante mesmo, do meu ponto de vista. Eu acho que o cerne disso, agora eu vou tentar fazer uma reflexão um pouco mais geral e depois eu faço o meu encerramento com algumas visões mais positivas. Eu acho que o cerne desse problema, dessa crise, vamos dizer, do arquiteto, o arquiteto está no centro a crise, na verdade, é a crise do setor público, no Brasil, de uma forma geral. E o arquiteto está no cerne disso. Eu acho que o setor público brasileiro está passando por uma crise que não é essa crise da 0 hora de hoje, essa crise atual, recente, não é essa crise. É uma crise bem mais profunda, que vem desde o final da ditadura, em que o setor público não conseguiu se reconstruir no Brasil. A política foi avançando, foi havendo a abertura, mas o setor público brasileiro não teve um repensar. E, praticamente, houve um continuismo das praxes que havia dentro da ditadura, continuaram. Né, aquele tecnicismo, tecnocratismo que havia na época da ditadura, em que naquele momento o arquiteto era, os técnicos tinham um poder absoluto, né, tu decidia, tu projetava, tu fazia o plano diretor e tu impunha isso. Né. Essa praxe, não houve um momento em que isso foi rompido, né, isso é o desejo ainda de muitos arquitetos dentro da prefeitura. E a sociedade atualmente não é mais assim que as coisas funcionam, mas não houve uma reflexão de como introduzir dentro das praxes do setor público a questão da participação, da democracia, da discussão, e onde que o arquiteto e os técnicos têm que impor uma visão técnica, porque às vezes é preciso isso. Então, há uma grande confusão de papéis entre qual é realmente o papel do técnico dentro do setor público. Como a crise é geral e a imagem do setor público é a pior possível, em termos de ineficiência, corrupção, etc., tudo isso passa para o trabalho diário do arquiteto. Né? A gente não se vê trabalhando num local em que tu tenha, como é que vou dizer, vamos dizer uma palavra bem simples, orgulho de trabalhar ali, como se tinha antes, né? Porque tu está te desculpando pelo serviço que tu tem que fazer. Eu tenho que preservar um determinado prédio, eu tenho que me desculpar por estar preservando aquele prédio. Eu preciso abrir um buraco na rua, eu tenho que pedir perdão por abrir aquele buraco. Sempre essa é a relação, a gente não tem um ambiente propício para atuar em nome do público, em nome do bem público, porque o setor público brasileiro é visto de uma forma absolutamente negativa, porque não soube se reinventar, porque passa por um bombardeamento que é de cunho neoliberal, é óbvio que é, né, no sentido de desmontar mesmo, para que, né, é uma força, é uma correlação de forças assim. E o plano diretor está no centro disso, porque o plano diretor atualmente é um documento
absolutamente ineficaz para isso que estava sendo dito aqui antes. Ele não permite que essas ideias de colaboração, de participação, de construção de uma cidade diferente, de concurso público, nada disso o plano diretor prevê atualmente, nada disso. O plano diretor, ele é uma série de regras, né, que, né, e muito poucas brechas para a construção de momentos de discussão entre o público, ou seja, os arquitetos públicos e os colegas da iniciativa privada. Então, eu acredito, né, que uma perspectiva para a gente construir um setor público diferente, onde os colegas do setor público que têm muita capacitação possam realmente contribuir para melhorar a cidade junto com os colegas do setor privado, é uma visão de plano em que vocês já devem ter ouvido falar das áreas especiais, por exemplo, do plano diretor, que agora vão entrar em discussão de novo, né, que são setores especiais da cidade, porque tem muito patrimônio histórico, né, em que ali, então, se faz projetos específicos para aqueles setores. Se junta a comunidade, se juntam arquitetos privados, se junta o mercado e se juntam os profissionais da prefeitura para discutir aqueles setores. É assim que está se pensando, né, determinados. Eu acho que toda a cidade devia ser áreas especiais. Não vejo por que só patrimônio histórico deveria determinar a criação de áreas especiais. Acho que toda a cidade devia ser dividida, não em zonas abstratas, né, ZR1, ZR6, ZR3, ZR4, mas todas áreas especiais, onde se discutisse com a comunidade daquele setor, morfologia, espaços abertos, demandas de usos, de atividades, de usos, de prédios, enfim, prédios que deveriam ser preservados, prédios que deveriam ser demolidos, e um acerto morfológico coletivo, e aí sim todo mundo estaria trabalhando, os arquitetos privados, os arquitetos públicos, numa construção de um espaço diferente. É uma outra visão de plano completamente diferente essa abstrata. Esses planos diretores abstratos é um absurdo. É aquela história da velhinha que mora lá no 7º andar e que desce para ir na padaria. Ela não quer saber se ela está passando uma ZR3 por uma ZR4 ou por uma via circular 1 ou 2. Ela quer uma calçada decente, uma parada de ônibus, uma árvore para ela ter sombra e um armazém ali na esquina para ela poder fazer uma coisa. Entende? É isso que ela quer sol, ela quer uma pracinha. Essa visão de plano diretor tem que mudar, vai mudar o trabalho do arquiteto dentro das prefeituras, vai mudar a correlação com os arquitetos privados, e eu acho que a gente vai ter um tipo de cidade completamente diferente. Então, eu acredito que as coisas se encaminham um pouco nesse sentido, os novos planos estão se encaminhando para esse tipo de coisa, e essa é uma reflexão que eu faço trabalhando, então, já há 20 anos dentro da área de patrimônio histórico, onde a gente vê que em alguns setores, como no Projeto Monumento e outros setores desse tipo, a gente consegue fazer algum tipo de discussão desse tipo, e acho que com efeitos interessantes a gente pode, acho que, levar isso para a cidade como um todo. Era isso.